Muito bem, bom dia. Olha que diferente que estamos hoje. Você tá com cara de podcast, Leandro, com esse microfone aí, ó, tá chique demais. É, você sempre tá chique, né? Tem que te acompanhar. Combinamos no preto sem combinar. Sério? Ó, estamos malvados hoje. Estamos. Identificar as pessoas malvadas é o que a gente vai falar hoje, né? Exatamente, acho que viemos preparados para o tema, no visual, né? A novidade Sim. aqui, gente, é o seguinte: nós estamos no nosso podcast, pode falar, com essa dinâmica de estar no Zoom e para subir no YouTube. Era para ser ao vivo e o YouTube não deixou, depois a gente descobre por quê. Mas o legal é que a gente vai ter uma plateia ao vivo, assim, de última hora. Então chegou aqui a Edneia, a Bia, o Pablo e provavelmente vão chegando mais pessoas. Então, pela primeira vez, com pessoas junto conosco, que é muito legal, porque a gente adora interagir, e podem comentar, fazer pergunta. E esse tema, Leandro do céu, chega muito no seu consultório? Bastante. E na verdade, Karina, sabe o que que é pior? Hum? Chega de uma forma que as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas. Eu acho que pior do que chegar é a forma como chega. Ou seja, é você que percebe, não é que a pessoa chega avisando, me ajuda, estão me manipulando, né? Isso mesmo. É bom. Isso é muito bom agora, nesse momento, porque a gente está tendo a oportunidade de, pelo menos, ajudar as pessoas a identificarem quando estiver no processo. E eu vi uma vez Sim. que quando é um relacionamento amoroso, fica até mais fácil de você perceber que você está vítima na relação. Mas quando é na amizade, é mais difícil de perceber. Por que que é mais difícil da pessoa perceber e sair dessa, Leandro? Porque é mais sutil a manipulação dentro de uma amizade? Muito mais sutil. E Hum. às vezes mistura, e a gente acha que a manipulação é algo exclusivo de pessoas muito perversas, né, psicopatas. Mas não, até criança tenta manipular o adulto, né? Então Ali- isso é muito sutil na família. Aliás, é um game eterno, tá? Não pensa que você vai passar por essa vida sem jogar esse jogo. Ele vai acontecer praticamente todos os dias, né, Leandro? E existem níveis de manipulação. Por isso que a gente nem vai tratar de algumas patologias aqui. A gente só vai falar da comunicação manipuladora, né? E o Leandro vai falar dos impactos que isso tem, dos efeitos, dos porquês, né, terapêuticos aí, e a gente te ajuda a identificar e não nem ser um manipulador e nem cair em manipulação. Agora eu vou confessar, Leandro, que existe uma situação em que eu adoro manipular. Uma, tá? Aham, Vou confessar já logo de cara. Eu gosto. Não, peraí, vou conceituar. Toda pessoa persuasiva pode ser manipulador? Se quiser, pode. Sabe como fazer? Sabe como fazer. Acontece que nunca vale a pena, porque se você é persuasivo, você ama a conexão com as pessoas, e na hora de manipular, você não está se conectando, você está se aproveitando. Porém, isso. não é? Porém, uma pessoa que estuda persuasão, ela consegue ter mais facilidade em perceber o manipulador do outro lado. Aí, nesse caso, Leandro, eu adoro manipular o manipulador. É o contrafeitiço, né? É o O contrapediente, o feitiço volta para o feiticeiro. poder do espelho, né? De dar um reflexo. Então, assim, E para que a gente entenda como manipular o manipulador, ou como você sair dessa, ou como você não fazer isso com as pessoas, primeiro vamos definir. Então, eu vou definir no campo da comunicação, Leandro, eu vou te pedir para definir no sim, campo da terapia, tá? O que é manipulação. sim, sim. Tá. No campo da comunicação, manipulação é o seguinte: é quando a sua intenção, o seu objetivo, a sua intenção na conversa está oculto de maneira intencional. E além disso, não só oculto de maneira intencional, quando você lê no outro aquilo que nem ele vê e tira proveito disso. Então, ao mesmo tempo, eu encontro a brecha no outro para acessar, escondo a minha intenção e conduzo ele. E no campo terapêutico, tem diferença na definição um pouco aí, Leandro? Como fica? É muito parecido. Ah, Qual que é a diferença, né? Pensando na manipulação. A manipulação, ela é algo feito intencional para obter ganhos. Então é muito parecido. hum, E de uma forma que o outro não perceba, é uma armadilha, né? Uma armadilha emocional.
Então, a gente que é obter ganhos a partir daquilo que eu quero, sem demonstrar para o outro. Então, a gente fala que as pessoas elas criam situações, Hum, né? Ou elas tentam convencer o outro de que algo que ela quer vai ser importante e vai gerar um benefício para o outro, exato. quando na verdade esse benefício é para ela. É um benefício pessoal. Falou tudo. Isso. Eu quero me redimir aqui cumprimentando a Edneia. Edneia, bom dia. Ela cumprimentou a gente no chat. Quem puder, vai A, interagindo, que hoje é dia de interagir. a Bia ama interagir também, viu? A Bia faz cada pergunta ótima, nossa aluna lá da formação em constelação familiar. Ah, é? Então, Bia, É, quero te conhecer melhor. Fala com a gente. Doutora Lude deve estar em movimento aí, porque sempre que ela pode, ela está olhando para nós. ah Depois. lá, ó, acertou. Olha o seu lado Ah lá, intuitivo. tá Não vendo? dá, a Karina é demais, gente. Eu imaginei. Literalmente em movimento no carro, ó. Foi o que eu imaginei, pela bichinha tá na estrada, mas é linda. É, Olha, incrível. o passarinho me contou que quando a Lud veste vermelho, Hum, eu vou até melhorar a visualização para todo mundo ver depois no YouTube. Tá aí a doutora Lud, ó, conosco, milhão. Bem-vinda, Lud. Bom, Leandro, então vamos lá. Eu vou fazer um comentário aqui. Existe na comunicação o que eu chamo de ponto cego. E é importante sim, saber do ponto cego porque você pode estar vivendo nesse ponto cego. Uma pessoa, ela vive o ponto cego na comunicação que ela mesma provoca. Ela pode provocar de duas maneiras. Ou ela é absolutamente egoísta na comunicação, impositiva, só vale o que ela quer, não só na comunicação, no comportamento, né? A famosa pessoa mimada. Tem que ser do jeito que eu quero, no horário que repete. no horário que eu quero, eu não negocio nada porque é do jeito que eu quero. Essa pessoa, quando ela exerce autoridade no outro e impõe, ela sempre vai vencer e ela tem a falsa impressão de que ela está conseguindo persuadir na cabeça dela ou manipular. Na verdade, ela está apenas impondo e o outro está obedecendo de maneira enfraquecida, que é quando a pessoa não consegue reagir ou ela desiste. É tão cansativo ficar sempre tentando convencer o outro a ceder um pouquinho, olhar para você, ter um olhar empático, que a pessoa desiste, ela abandona. E por que que isso é um ponto cego? Porque essas pessoas perto de você não vão ser sinceras, elas não vão dizer o que eu penso, o que pensam, elas vão falar pelas costas e você tá ali toda cega, achando que conduz uma multidão, na verdade você está conduzindo de maneira impositiva e Sim, essas pessoas, quando puderem, vão se livrar de você, ou na vida, em algum momento, você vai sentir sozinha e isolada. Então, esse é um ponto cego. A pessoa acha que manipula, mas não manipula, ela só incomoda mesmo. E o outro ponto cego é muito perigoso, porque aí você é a vítima no ponto cego. Por falta, e aí que entra o Leandro para salvar almas, né? Porque por falta de autoconhecimento, por baixo investimento em desenvolvimento pessoal, em alta consciência, eu não sei quem eu sou direito. Parece besteira falar isso, mas é tão comum e o Leandro vai explicar. Eu não sei quem eu sou. Como eu não sei quem eu sou, o manipulador, gente, ele enxerga no escuro quando você não se conhece. Ele te vê. porque ele já está intencionado, né, Karina? Por Ele sempre exemplo, está na frente da maldade, né? Tava aqui, gente, desculpa você falando, mas esse tema tá, eu sei que é importante para tanta gente. Tava aqui já fazendo stories com o nosso link vai para fazendo. disponibilizar para as pessoas, porque eu sinto que a gente vai voltar muito nesse tema que é fundamental. Fique à vontade, que aí eu desenvolvo e passo a bola para você. Depois eu vou lá para o Stories também, Bora. tá? Então, assim, o que que acontece? A pessoa, quando ela não tem um nível de autoconsciência adequado, porque ela se torna presa fácil, pelo que o Leandro acabou de explicar. Por Sim. quê? Existe. O que que o manipulador faz? Se ele te conhece bem, ele já sabe. Vamos supor, vamos para exemplos práticos. Eu sou alguém que precisa muito de elogio. Aí o manipulador vai lá e me elogia. Se ele não me conhece, está vendo pela primeira vez, ele joga iscas. O manipulador ele vai jogando várias iscas. A hora que você pegar uma, ele percebeu que é ali. Então, por exemplo, elogiei, não causou efeito no Leandro. Aí eu pus medo no Leandro.
Aí causou efeito. Leandro tem medo. Leandro, se você não fizer isso, vai te acontecer aquilo. O medo funcionou. Pronto, eu já sei que Gatilhos, né? E hoje, como que isso também é utilizado para venda, né, Karina? Para qualquer coisa hoje as pessoas tentam, né, nos engatilhar, né? Uma manipulação sutil também, né? o tempo todo. Então, assim, isso acaba prejudicando o universo da comunicação persuasiva, porque as pessoas confundem com manipulação. Mas, de novo, tem o fator intenção. E o Sim. persuasivo, ele não só escuta muito, mas ele escuta na essência, ele escuta com interesse no outro, de resolver. É muito diferente, tá? Na prática é muito diferente. Porém, essas duas personalidades, o persuasivo e o manipulador, eles dominam o conhecimento do outro. Isso aqui é verdade, né, Leandro? Então, assim, é importante identificar a intenção. Você tem alguma dica, Leandro, para como identificar a intenção, além do fato de ter que se conhecer melhor? Porque, lembrando, se você não se conhece bem, você será pego pelo manipulador, porque ele vai saber como ativar você nos gatilhos que funcionam. Mas fora isso, faz de conta, Leandro, que eu tô meio distraída. Você tem alguma dica para eu perceber um manipulador falando comigo? Olha, uma coisa que as pessoas não percebem e que eu sempre falo é: você queria fazer isso? Era o que você queria fazer? Era a Edneia já vi a expressãozinha aqui da Edneia, ai meu Deus, né? Então é exatamente isso. Será que você queria fazer isso? Ou às vezes a pessoa te envolveu na situação e você se deixou levar pela situação, né? Então, eu falo que as pessoas elas têm que aprender a pensar, a responder, né? E não reagir. Hum. Porque a resposta, ela é pensada, a reação é mais um instinto de sobrevivência. Olha, gente, que linda minha mãe entrando aqui, ali no movimento dela e nos dando o prazer dela, né? Então, a reação, quando a pessoa, como ela percebe uma manipulação? Perceber se aquela escolha que ela vai tomar é um movimento natural dela ou é um movimento que às vezes ela vai tomar porque o outro a envolveu. Como se fosse um bote mesmo de uma cobra que vem chegando ali, só que muitas vezes as pessoas não percebem. Então, como que a gente consegue lidar com isso? É como você falou, se conhecendo e sabendo a sua prioridade. E sabendo reconhecer se aquilo realmente é um benefício para você ou é um discurso que a pessoa veio, floreou para você, deixou aquela arapuca montada e você. E é isso que mais acontece, Karina. As pessoas, elas têm, olha, isso, gente, elas têm medo de falar não e desagradar o outro. E É. o manipulador sabe disso. É A porque pessoa que manipula sabe. o maior medo do ser humano, eu estou sempre repetindo isso, é o medo do outro. Se eu tenho medo do outro e o outro se impõe para mim, eu vou me encolher automaticamente. E se esse outro domina técnicas de linguagem corporal, de gesto de autoridade, me encolhe ainda mais. Então a tendência nossa é acabar obedecendo. Tem duas perguntas aqui. A Bia perguntou se a manipulação vem só do elogio. Ela deve ter perguntado até antes de eu comentar, mas eu vou responder novamente. Não, o elogio funciona assim para quase todo mundo, se for bem feito, o manipulador faz bem feito, né? Elogio rasgado. Porque as pessoas gostam de serem validadas, tem a ver com reconhecimento, mas uma pessoa com autoestima em dia não vai se corromper, obedecer, ser manipulada por elogio, tá? Então pode ser elogio, medo, vantagem, como o Leandro falou, eu vendo uma vantagem incrível para você. Uma Tá? vulnerabilidade do outro, né, Karina? Isso. Aí a Edneia está perguntando: momento de respiração ajuda para dar resposta? Eu não sei se eu entendi a pergunta, Edneia. Se não responde, se eu não entendi direito, você coloca de novo aqui. Mas assim, essa respirada, eu vou dar uma dica de comunicação. Você devolve perguntas. Então você está ali, nossa, está muito atraente o que a pessoa está falando, mas nunca deixe de fazer pelo menos duas perguntas. A primeira, você vai dizer assim, que o Leandro adora, que é pergunta terapêutica. Como assim? Adoro essa pergunta. É, faz a pessoa explicar de novo, porque quando você faz explicar de novo, só de ter de explicar novamente, ela já acha que ela tem que corrigir o que ela acabou de dizer. E corrigindo pode ser que ela se atrapalhe se for até um manipulador inexperiente.
Agora, a segunda, ela é muito importante e ela pode vir depois dessa mesmo, nessa sequência. Você vai dizer assim, ok, essa é a vantagem que você colocou para mim, ou esse é o perigo que eu vou correr. Agora, deixa eu te perguntar, assim, de coração, para que eu possa entender melhor e tomar minha decisão. Qual é a sua intenção? Qual é a vantagem para você? Porque não vai ter vantagem só para mim. O que você ganha? Essa é uma, tá? Essa já chega na voadora, né, Karina? Na Já voadora, desestabiliza a pessoa, eu mas acho. você sabe É que, ótima. por incrível que pareça, parece agressivo e não é. Uma vez, vou te É. falar, uma pessoa estava tentando me convencer a sair de um emprego para ir para outro, né? E aí colocou a coisa de uma maneira irresistível. E eu consultei meu pai, ele experiente, um negociador, avião, tubarãozão, falou assim: Karina, pergunta duas coisas para ele. De onde virá o dinheiro para te pagar? De onde virá o dinheiro para te pagar? E é alguma outra coisa que eu não esqueci. Eu lembro que essa do dinheiro para mim foi muito difícil de fazer. Porque eu falei, gente, vou perguntar de onde vem o dinheiro. Ele falou, faz sentido a pessoa estar prometendo te remunerar mensalmente. E eu perguntei, mandei por e-mail, nunca tive resposta e a pessoa desapareceu. Né? Então não ia vir dinheiro para me pagar, ou nem ele sabia responder, eram promessas falsas. Então é sempre uma pergunta que vale a pena. Qual é a sua intenção? O que você ganha com isso, né? Por que você está me propondo isso? São perguntas que confrontam. Mais alguma dica, Leandro? E eu entendi também essa questão da respiração no sentido de oxigenar o cérebro, né? A Edi, ela é terapeuta também, né? Também está lá na nossa formação de constelação familiar. Então, a gente trabalha essa questão do posicionamento. E sim, porque hoje o estímulo é muito resposta imediata. E o ser humano, infelizmente, está trazendo para si esse comportamento de responder rápido. É, E na resposta rápida, a gente às vezes tende a não pensar. Então, por isso que é importante também, além do que você falou, eu acho que contribui porque traz uma outra perspectiva, né? A gente já aprende, mas a respiração vai ajudar a oxigenar o seu cérebro, porque a pessoa que manipula, ela quer te pegar numa de calças curtas. é. Então, essa pessoa que vai te manipular, ela quer uma resposta imediata. Então, uma coisa que às vezes eu escutava muito da minha mãe quando criança, porque criança faz isso. Você quer me vencer pelo cansaço, né? Essa frase eu sempre falo, né, para os meus pacientes. E tem pessoas que querem te vencer pelo cansaço. E a gente precisa entender que a pessoa está no papel dela. É. Ela pode ser uma pessoa desagradável, mas ela está olhando para o que ela quer. Agora, cabe a você aprender a frustrar essa pessoa. Porque o que eu mais vejo de difícil nas relações que envolvem manipulações, como você falou, Karina, a pessoa que tem ali uma baixa autoestima, ou ela precisa de uma validação externa, como que essa validação chega? Eu querendo ser bonzinho o tempo todo, é errado falar não. O que eu vou falar vai deixar essa pessoa triste. Ah, essa pessoa não vai gostar de mim pela resposta que eu vou dar. Então, Exato. percebe? Você está querendo se deixar em situações desconfortáveis para deixar o outro confortável. Ó, E então, aí, pode e, ir. a- e aí o que eu falo é, mas espera aí, se você vai frustrar o outro, você vai falar não para algo que não é bom para você, e você acha que isso vai prejudicar a sua amizade, então como seria rever essa amizade? Porque se a pessoa tem esse medo de falar não para o outro, se ela está percebendo uma manipulação, quer dizer que ela está se colocando em amizades abusivas e tóxicas. Então vamos lá, vamos enumerar. Ó, primeira coisa, então, a gente está ensinando a se proteger, tá? Primeira coisa, você devolve perguntas de intenção. Segundo, muito importante o que o Leandro trouxe, não tenha medo de frustrar, porque pelo medo de frustrar você corresponde. Aí, essa era a minha maior fraqueza, Leandro, né? Eu acho que de todas as vezes que alguém me conduziu sem eu querer, foi por aí. Foi para não frustrar o outro. Por que tanta preocupação com o outro antes de si mesmo, né? Por que que é tão. Você sempre me perguntou isso. Por que que é tão fácil para você frustrar a si mesmo e não ao outro? Então isso é extremamente importante. Isso tem a ver com a autoconsciência.
E aí, quando o Leandro traz esse o medo de não frustrar, quem usa muito isso é o gatilho da venda ou da negociação, quando coloca urgência, né? Ó, é para hoje e tal. Então, assim, até recentemente. Tentaram me vender dessa maneira. Não, é hoje, tem que fechar hoje. Hoje tem esse desconto X. Nunca caia nessa no gatilho da escassez, tá? Para atender o outro. Então, como Na você maioria das vezes não é verdade. não. E aí, como você vai responder para a pessoa? Você vai dizer, olha, realmente, não discorda dela, sabe por quê? Se você discordar, ela vai insistir, ela vai te vencer no argumento, que ela está preparada para isso. Então você fala, olha, realmente é imperdível. Se eu perder, eu sou boba mesmo. Só que eu vou correr o risco de ser boba, porque hoje eu não vou te responder. Esse é o meu movimento, eu não vou te responder hoje. Quer dizer, você não deixa brecha para argumento. Tá? Não deixa. Isso quando você está preparado para frustrar o outro. Agora eu vou trazer um outro case de manipulação, Leandro, para você ajudar a pessoa a proteger. Que é aquela manipulação assim: eu te ataco e te provoco. Aí você reage, porque você é um ser humano. Eu uso a reação para te acusar de descontrole, de uma série de coisas ruins. E como você quer sempre não frustrar o outro, corresponde, ou a pessoa te convence, são os rótulos que entram. Então, por exemplo, é, Você tá você, louco. você anda muito à flor da pele, você tá louca, né? A pessoa quer mesmo te descontrolar. Aí, se ela quer disfarçar, ela vai dizer, você anda muito à flor da pele, você tá bem? Você não tá bem, eu tô vendo que você não Ai, nossa, esse tipo de, eu ia falar narcisista, mas tem um pouco tem. Travou para mim ou travou o Leandro, hein? Alguém tá travado e agora? Sou eu? assim, calmo. Era eu que estava travado? Um de nós travou, Leandro. É, o seu tava travando aqui pra mim. Ah, tá. Então, cuidado, porque é como fazer assim: você vai lá, tá cheio de lenha, aí você risca um fósforo poderoso, taca álcool na lenha, depois joga o fósforo, a lenha vai queimar. Aí você aponta o dedo para a lenha e fala: olha aí como você queima fácil, mas a verdade foi a pessoa que te acendeu. Então, quando isso acontecer, isso acontece muito na relação de casal, né? Um provoca o outro, e não é que a pessoa é necessariamente má, é porque é uma manipulação comum, né? É uma defesa é, infantilizada, uma defesa regredida, né? Ah, aí como que você confronta? Aí você confronta com a verdade. Você fala, olha, não vai funcionar. Ah, blá, blá, não vai funcionar. Telemarketing, não vai funcionar. Você está usando a minha reação para desviar o assunto. Aí você tem de expor a verdade na mesa mesmo, tá? Não vai funcionar, você não vai desviar a minha rota. Diga claramente, não vai funcionar. E quando você fica repetindo, a pessoa desiste, até que você consegue falar o que precisa ser dito. Fala assim, ó, foi você que provocou essa reação em mim e a pauta não é essa, a pauta é o que você fez, vamos supor, tá? Vamos supor. E aí, É, Leandro, mais alguma dica? isso é o que a gente chama de passivo-agressivo, Ah, né? São aquelas pessoas que são passivas agressivas, né? Elas vêm devagarzinho querendo dar um tom de superioridade, e isso também, como a Bia falou, também é uma forma de humilhação, uma manipulação que humilha. Porque a Bia fez uma pergunta aqui, né? Se tem tá. como, se existe também essa manipulação com a humilhação, né? E sim, existem várias formas, e essa também é uma forma de humilhar e manipular as pessoas publicamente. Então, se você fala, olha, fulano, vamos supor uma pessoa faz uma pergunta, você pode falar, olha, você está totalmente fora do contexto, eu imagino que talvez você não estivesse prestando atenção no que eu estou falando. Olha que coisa pesada. Isso acontece muito, Quando tem né? plateia, o manipulador adora usar a plateia. Por quê? Ele pode fazer qualquer. Ou, por exemplo, ele faz as outras pessoas rirem. Enquanto as pessoas estão rindo, o que você estava falando perdeu valor, porque agora elas estão distraídas rindo, né? É, Ou joga uma mentira. Enquanto você fica tentando desmentir, já desviou e você já perdeu o foco do que estava dizendo. Isso acontece muito, usar a plateia contra você. E o que pode ser feito? De novo, neste caso, você precisa desmascarar. Então, todo mundo parou de rir, aí você vai dizer assim: você está usando o riso das pessoas
para me calar. Então eu vou repetir. Às vezes, Isso. E no relacionamento, o que a gente percebe são os gaslighting, né? O que é o gaslighting? É aquela conversa que um dos parceiros, o parceiro ou a parceira, faz o outro duvidar do que aconteceu. Então, o gaslighting é um exemplo muito claro de manipulação. Leandro, como assim? O gaslighting é um termo em inglês, mas que vem no sentido assim: a pessoa distorce a situação e quer te colocar como louca ou como louco da história. Fala, não, mas não é isso. Eu não falei isso, não, você está exagerando, mas foi só isso, não foi aquilo. Então, a pessoa, ela conduz o outro numa forma de manipular tão forte que a pessoa que estava certa, ela começa a duvidar de si mesma. Na terapia, muitos pacientes chegam e falam, Leandro, eu já não sei se eu estou certa, eu não sei se eu estou errado. Aí você vai olhando e a pessoa ela se perde dela. olha Então, só. isso nos relacionamentos acontece muito, porque a manipulação, ela vem de um lugar de disputa de poder, né? Exato. E vem de um lugar de se sobrepor ao outro. Hum. E a manipulação, ela sempre vai beneficiar alguém. E no relacionamento, ontem eu ainda escutei de uma paciente, já nem lembro quem, falou assim: não, porque ele falava, eu abri mão disso, eu vou ter que abrir mão disso para você, eu faço isso por você. Aí eu falei: olha, mas ele faz isso para você ou pelo relacionamento? Aí ela falou: não, Leandro, pelo relacionamento. Eu falei: sim, não é por você. É pelo relacionamento. Então, nas relações, as pessoas elas estão perdendo. É algo que eu tenho falado muito. Estão perdendo o senso de coletividade, principalmente na família. As pessoas elas estão sendo tão individualistas que elas estão se tornando manipuladoras, às vezes até sem perceber, pela falta até de interação, de saber o limite, né, do que é meu, do que é do outro, do que eu estou tentando colonizar esse outro, né? Olha só. E aí, Bia, só para completar, né? A pessoa usa o público, não só usa, como é muito favorável mesmo. E às vezes é na brincadeira, porque a gente colocou uma situação aqui de humilhação declarada, mas às vezes é brincando. A pessoa diz algo, aí você vai falar: não, não foi bem assim. Isso acontece com um casal, tá entre amigos. Não, não foi bem assim. Você vai explicar a sua parte de não foi bem assim. Aí a pessoa te interrompe soltando uma piadinha, todo mundo ri, ninguém mais quer te ouvir, porque é mais gostoso rir, ninguém quer saber a verdade, de verdade. E aí você vai se irritando. Então, assim, eu falo, não seja uma presa fácil. O que que é presa fácil? É quando você permite que a pauta venha da outra pessoa e não de você. Por isso que quando você for falar com alguém, é muito importante ter em mente qual é o objetivo. Então, por exemplo, ontem eu fui para uma conversa decisiva. Nesta conversa decisiva, independente do que vai acontecer, você tem de ter programado qual é o objetivo final, se você vai atingir o resultado esperado, tá? Então, se é uma conversa programada, uma conversa difícil, uma conversa muito necessária, seguir pelo objetivo que você tinha inicialmente com a conversa, onde a conversa precisa chegar para que eu considere que ela foi bem sucedida. E às vezes também não se iluda, não é mudar o outro que às vezes é o objetivo final. O objetivo final às vezes é eu preciso conseguir falar, porque vai ser difícil falar. Se eu conseguir falar, eu venci. Porque senão a gente fica sempre se frustrando, né, Leandro? Não é que você vai mudar o outro, você precisa que a informação chegue e cause algum efeito. Ponto. Esse tem que ser o objetivo na conversa. Isso, porque querer mudar o outro é colocar o seu poder na mão do outro, né? Querer que o outro mude é querer colocar o seu poder de espera. E a gente precisa entender que algumas pessoas nunca vão mudar, e a maioria delas não é porque elas não querem, muitas não dão nem conta de Hum, mudar ou não reconhecem essa mudança como algo importante. E a olha, pessoa que manipula, o outro às vezes fica na espera do outro, dessa pessoa mudar. Ah, ela vai mudar. E às vezes, para o bem da sua própria saúde emocional, você precisa reconhecer, não, essa pessoa não vai mudar. O que eu faço com isso? exato. Eu quero conviver com essa pessoa, ou eu vou diminuir a convivência, ou é uma pessoa que eu não consigo diminuir a convivência, mas como eu vou reestabelecer e reorganizar essa convivência? Eu acho muito legal, Karina, uma coisa que você falou ontem, que você falou sobre
é, treinar conversas difíceis, É. né? E eu acho que isso é importante, porque eu falo para os pacientes também, nós precisamos desenvolver algumas habilidades. Então, tem pessoas que às vezes chegam na terapia, elas só choram, 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 choram. E aí elas falam, e chega uma hora que ela já não chora mais. E aí tem pessoas que não falam assim, ah, Leandro, eu nem vou ter conversa com meu marido, ou com a minha esposa, ou com os meus filhos, porque eu choro. Hum. Mas enquanto ela não treinar essa habilidade ou não se esvaziar, ela não vai aprender ali um lugar seguro. E eu acho que você também pode ajudar as pessoas com essa sua experiência. Sim. Por que que a gente chora? Aí é um outro termo. Estou montando um dicionário de persuasão, Leandro, e pensando Oh, que legal. como que isso vai chegar nas pessoas, né? Um dicionário interessante. Aí tem um termo que eu estou chamando de você tem a síndrome do duelo na comunicação. Como se você tivesse sempre que duelar. Aí por que que chora? Porque a sensação é de perder o duelo. Mas eu preciso ganhar? O que é ganhar? Eu preciso entender o Olha que que linda é. essa percepção, que É, bonita. eu preciso, Humana, né? Muito humana, gostei. Ana, você precisa entender o que é ganhar e o que é perder numa conversa. Então, por exemplo, eu tive uma conversa recente onde eu sabia que o outro lado era uma conversa, é, não era uma negociação, mas eu sabia que o outro lado não ia ceder no sentido da mudança. Então, eu não fui com a expectativa de o outro mudar, senão sairia de lá deprimida. Eu fui com Ó, algum essa diferença é maravilhosa. incrível. Então, eu fui. Aí até cabe aqui na pergunta, vou juntar já a pergunta que foi feita no chat, né? Quando meu irmão está em casa, minha mãe gosta sempre de tentar me humilhar. E minha filha também. Então, isso é um caso de manipulação? Não seria talvez de manipulação. Talvez eu preciso conhecer a situação melhor, mas Depende. talvez a pessoa em questão seja uma presa fácil na síndrome do duelo. Eu preciso provar que eles estão errados, ou eu preciso responder a tudo o que eles dizem. A gente não precisa responder a tudo que os outros dizem. A gente não precisa provar que está certo. Provavelmente tem aí uma brecha na autoestima que, por serem pessoas muito próximas, conseguem perceber. E a sua filha, na verdade, está só seguindo ali um padrão, tá. Não é que ela também tem essa Respondendo ao ambiente. respondendo ao ambiente, porque talvez você tenha se tornado ali uma presa fácil. Tente não provar nada, tente não corresponder, tente não demonstrar. Nesse caso, vamos lá, já que é muito provocativo, vou propor algo que é muito raro da gente fazer, porque não é legal, mas em algumas situações a gente precisa. Usa a areia movediça social. Que é areia movediça social? É quando eu tenho expressão zero, é o que chamam de poker face, né? Você coloca a pessoa em areia movediça social quando ela não lê a sua reação. Então, uma vez eu tive que fazer isso com alguém muito provocativo numa negociação, uma pessoa agressiva, agressiva mesmo, tentando me intimidar por medo a ceder e fazer o que ele queria, né? Então, o que que eu fiz? Em vez de tentar interromper e ganhar a conversa, primeiro eu tive uma linguagem corporal muito altiva, eu expandi, eu cresci e eu fiz zero expressão. A pessoa falou por mais de 20 minutos e ela não conseguia parar de falar porque ela tentava a todo momento tirar de mim uma reação e não saía reação, porque eu intencionalmente Olha que legal. intencionalmente eu não expressei nada. Então ele foi, repetiu, até que ele começou a tropeçar nas palavras, até que ele começou a gaguejar e O se cérebro já nem oxigenava ficou. direito, eu só penso assim É. no. Quando ele começou a se contradizer, eu falei, agora é a minha vez. Então, é saber esperar o momento certo. E nesse caso aí da família, talvez o momento certo seja não dizer nada, absolutamente nada. O efeito vai ser muito maior, né? E aí eu vou aproveitar esse case para contar como que eu gosto de manipular o manipulador. Quando eu percebo que alguém está tentando me manipular, gente, se eu entrar na síndrome do duelo, eu vou entrar num embate desnecessário e desgastante. É muito mais legal fazer a seguinte estratégia. O que que eu faço com o manipulador? Eu sou a burrinha da conversa.
Então ele acha que está me convencendo e eu vou lá, nossa, que legal. Já teve gente que tentou me ensinar, não que não possa, tá? Não é uma, não é uma arte que eu domine ninguém mais, mas assim, são tantos anos estudando a comunicação e alguém que você sabe que falha na comunicação, dizer para você como é que faz, né? Te dar lições de comunicação é algo que eu pensei assim: a pessoa precisa tanto disso para se sentir melhor aqui que eu vou entregar o que ela precisa. Então eu ouvi com atenção, falei: nossa, que legal. Fiz perguntas, falei: ah, mas como é que é? Então esse livro que você leu, qual é o nome? A pessoa não me deu o nome do livro. E quando a gente escolhe pensar. Então, isso é importante na questão da resposta, né? Tudo que a Karina está falando é dando para nós algumas dicas até de saber escolher o que eu vou falar. E isso é estando no nosso campo, centrado em nós, não deixando o movimento, as relações nos levar para onde a gente quer, né, Karina? Oi, Voltou. voltei, eu caí. É que uma coisa é comunicação e a outra é diálogo. O Isso. diálogo, ele está dentro, diálogo ou conversa, o diálogo, a conversa, a discussão, eles são um item na prateleira da comunicação. Eu posso me participar da comunicação sem dizer nada. Então, nem sempre eu preciso corresponder dando respostas, nem sempre eu preciso corresponder provando, né? Nesse case aí que eu estava falando de manipular o manipulador, legal, parabéns, que bom, que bom, que bom. Nossa, legal, legal, legal. Tudo bem, eu vou ver. E aí você não faz o que a pessoa quer. E acabou. E aí me perguntaram, mas você não vai dizer para a pessoa X isso, aquilo? Eu falei, não, por quê? Porque ela não quer saber, nunca perguntou, para que que eu vou falar? O que que eu ganho? Jogar pérolas aos porcos, né? Gastar sua energia. Exato. E é uma forma de manipulação, te fazer brigar, te fazer entrar no embate, é conseguir o que quer, né? É conseguir o que quer. Então, na verdade é fácil, né, Leandro? Não é difícil perceber e fugir, mas E interessante como tudo volta para essa questão do autoconhecimento, sempre. né? De saber controlar a sua respiração, como a Edneia falou, de saber se posicionar, como você falou, né? E deixar, é aquilo, não dá plateia para o doido. Então, às vezes, o Leandro Carnal, eu gosto muito dele, né? Ele fala sobre, às vezes, nós precisamos ter comportamento, reações bovinas. Que você fica, hum, Reações bovinas, hum, gostei. reações bovinas. Porque tem pessoas que não vão conseguir acompanhar a sua conversa. Olha, Então, uma isso que a palavra, Karina falou. desculpa. Isso que você falou sobre a intenção da conversa, o brasileiro, como nós somos latino-americanos, nós temos muito essa questão até cultural e religiosa de querer converter o outro para o lado bom, sair da sombra. Não, mas eu vou explicar, eu vou mostrar que essa pessoa está errada. Gente, não adianta. A pessoa ela não quer sair do lugar que ela está. E você fazer isso só vai te desestabilizar, só vai te roubar energia, vai criar uma situação ruim. Por isso que eu acho muito legal o que você falou de ter clareza até dos possíveis desenrolares de uma conversa com uma pessoa que é manipuladora. Se você vai querendo ensinar algo para essa pessoa, você já vai perder a conversa. Exato. E tem uma palavra que eu gosto bastante que entra aí na sugestão do Leandro Carnal de como é que é? Bovinizar, não, como é que é? Ruminar? Como é que é? Reações bovinas. Reações bovinas. Uma reação bovina verbal é a palavra interessante. Interessante não significa eu estou concordando. Interessante, você pode até pensar, interessante perceber a sua intenção Eu oculta. te entendo. Eu te entendo, você já está meio que concordando, né? Agora, o interessante é muito legal porque a pessoa acha legal ouvir interessante e você não está concordando. Se você não quiser contradizer seus princípios, diga interessante. Interessante, interessante. É que, por que que a gente se torna presa fácil e cai no duelo, Leandro? E o duelo é uma forma de manipular. Porque nós temos um sentimento universal, meu jeito é o jeito certo.
Então, se a gente aqui nessa reunião, se você e eu, de alguma maneira, a gente discorda e tem gente assistindo, não tem como não ativar o meu jeito, é o jeito certo, que é o seguinte: ah, não, agora mexeu comigo, eu vou ter que provar que eu tô certo. E aí começa o problema. E aí- E já Porque vai no funcionamento, vou ter que provar, ou seja, eu vou mudar o outro. E é, isso você não vai, a pessoa não vai conseguir, é muita fantasia, né? é muita fantasia. Inclusive, a gente deixa o outro mais confortável a mudar de opinião, justamente quando a gente não confronta, quando a gente demonstra entendimento, uma empatia comunicacional, quando a gente diz que aí vem o eu te entendo, como você falou, eu realmente entendo, eu entendo a sua forma de pensar. Ainda que Sim. eu discorde, eu entendo. Quando você demonstra essa sensatez de pelo menos entender o outro campo, a pessoa já está até mais à vontade para mudar de opinião e vir com você. Aí você está agindo na persuasão. Na persuasão. Ah, dá para persuadir o manipulador? Aí eu pergunto, para quê? Você quer? Como o Leandro falou, você quer essa pessoa perto de você? E é isso que a gente precisa ter essa clareza. É, eu não faço questão de persuadir, eu prefiro manipular ele para eu me livrar logo. Não Agora, tem necessidade. Agora é alguém que você ama e que não é que é um manipulador pernóstico, é apenas um manipuladorzinho ali do momento. Aí tudo bem, aí vale a pena um certo esforço, né? E aí qual é o esforço? É você, de novo, expor, porque a diferença, o mentiroso também é um manipulador, né, Leandro? E aí, Sim. e aí uma vez eu postei um vídeo ajudando a perceber a diferença do mentiroso social, esse mentiroso feliz, do mentiroso já patológico, que já vai para outras coisas. Mas a gente fala mais perverso. Isso, perverso. O psicopata, por exemplo, é um grande mentiroso, um mentiroso perverso. Como que você diferencia? Algo que a gente nunca tem coragem de fazer. Você solta a verdade na cara do mentiroso mesmo, que esteja na frente dos outros. Porque quando você fizer isso, o que que vai acontecer? O mentiroso social, felizinho, inofensivo, ele vai se desconcertar. Ele vai perder o rumo, ele vai perder a fala, ou ele pode até, numa reação, ficar até agressivo, mas por quê? Porque ele foi exposto. Pelo menos você identifica, esse é um mentiroso inofensivo. O psicopata, o mentiroso perverso, como o Leandro falou, ele não se ofende, ele não vai reagir do tipo, nossa, que absurdo. Nunca, nunca. Ele vai tirar um proveito dessa situação que vai justamente, se tiver testemunha, então, se tiver gente perto, ele vai jogar uma outra mentira em cima e vai dar a entender que quem está mentindo é você de uma maneira tão convincente que as pessoas não vão ter certeza quem está falando a verdade, quem está mentindo, e você vai começar a duvidar de si mesmo. Nossa, então será que eu me enganei? Se isso te acontecer, você quer testar? Joga o milho, né? Se é uma galinha profissional, ela vai comer o milho e vai jogar de volta em você o milho para você comer também. Então, assim, é assim que identifica. Se você quer testar, joga a verdade. A pessoa se descontrolou, desconcertou, é inofensiva. A pessoa aproveitou a situação e manipulou, é perigosa. Fica a dica. E tudo volta para aquele lugar, né, de saber reconhecer o que você quer. Por isso que a gente precisa entender. Nós somos manipulados o tempo todo pela internet, pelas redes sociais, né, pelas séries, tudo tem uma intenção. Quando a gente fala de análise do discurso, né, todo discurso tem uma intencionalidade. Na psicanálise, a gente fala muito isso sobre a linguagem, sobre o simbólico que está por trás do falado e o não falado, né? Todo mundo tem um interesse. Isso é sempre. Mas não é todo mundo que é manipulador. E tem pessoas também que são inseguras, que elas vão tentar fazer algo pela sua insegurança, né? E eu acho que isso também é importante, né, Karina? Saber que nos relacionamentos hoje, porque na internet está correndo um risco muito grande, que todo mundo hoje é tóxico, todo mundo é abusivo, todo mundo é narcisista. É, E verdade. não, nós precisamos olhar para esses afetos. Então, tem pessoas que são inseguras, tem pessoas que são perdidas, tem pessoas que estão desesperadas, né? Então, nós precisamos entender, porque senão, gente, a tendência é um viver contra o outro. É.
Então, eu sempre estou trazendo esse olhar, né? Nós precisamos olhar para o outro com mais amorosidade, mas primeiro para a gente. Às vezes, para eu olhar para o outro com amorosidade, primeiro eu vou precisar olhar para mim e entender, isso está me fazendo bem? Ah, não tá. Então eu vou me recolher um pouco para eu conseguir lidar com aquilo ou não. Então, acho que também é esse ponto, né? Nem tudo é narcisismo, nem tudo é abuso, nem tudo é manipulação. Porque nós, se a gente for olhar, existem mais pessoas boas do que ruins. Sempre. A gente não pode perder essa realidade. Existem muito mais pessoas que querem te ajudar do que quer te prejudicar. Porque senão, muitas pessoas hoje, e falando com você que eu me dei conta, pela questão do social, na psicanálise a gente pensa muito, né? A gente olha muito, analisa, né? Muito, olha os pontos. Então, hoje as pessoas estão criando também, que é uma patologia, que é a sensação persecutória. Tem pessoas que elas acham que todo mundo está tramando contra ela. E está ficando muito, sem as pessoas perceberem, elas estão criando esse padrão. Eu falo, Leandro, que a mente não permite vazio. Se não entra informação, entra imaginação. Então, isso que você está Isso. falando, né, é fruto de pura imaginação. Uma maneira de se observar e ver se talvez você esteja aí criando essa própria armadilha é ter a consciência de que não é normal que todas as relações sejam difíceis. Não é normal que toda comunicação te deixe nervosa. Não é normal que toda vez que eu preciso falar com alguém, eu de alguma maneira brigue. Então, uma vez uma amiga me procurou, falou: não aguento mais brigar com as pessoas, eu não quero ser uma pessoa briguenta. Quer dizer, não é normal. Se isso E está não é o outro, né? não, porque se isso está te acontecendo com frequência com diferentes pessoas, aí olhe para si, né? Porque o problema está em si. E talvez seja por isso, assim, eu preciso lutar, eu preciso me defender. E eu recebo também, Leandro, meus alunos chegam a compartilhar que eles têm medo de estarem manipulando. Eu mesma já me fiz essa pergunta, né? Porque aí você tem filhos, é tão fácil manipular uma criança, né? Às vezes você acha que pode estar manipulando seu companheiro, então, assim, como você perceber se você está manipulando? É simples. Pergunte-se: a minha intenção ficou clara ou ela, ou essa criança, ou meus filhos não estão sabendo qual é a minha intenção? Se não estão sabendo, então fale, porque se você falar a sua intenção, você não está manipulando, fica tranquilo. Esse ganho vai ser só para mim Esse ganho também. só para mim, ótimo, ótimo também. Esse Ou ganho é isso só. vai ajudar para a família, para ele também. Tô fazendo meu filho me obedecer só por medo, então eu tô conduzindo a criança no medo, tô manipulando a criança. Cuidado, né? A mãe sabe, quase que dá a alma do filho, então é normal que a mãe manipule também. Então eu me controlo bastante para não. Não é que eu me controlo bastante, eu me observo bastante. Então, se observe também, não seja essa pessoa na vida de alguém. E Leandro, a gente estourou o tempo assim, bonito, já acabou. Poderíamos estourar muito mais, né? Porque é muito bom. Mas eu Já. acho que é um tema que a gente pode voltar. As relações humanas, elas são inesgotáveis, né, Karina? E só para complementar isso que você falou, acho que é muito legal, porque essa questão da manipulação, a gente sempre precisa ter com clareza. Quando eu sei que eu estou manipulando ou não o outro? Quando a minha intenção é um ganho para mim, obtendo vantagem sobre o outro. Agora, às vezes, igual a gente estava conversando ontem, né? Ah, você quer conversar com o seu marido. E às vezes o seu marido não vai entender, ou vai ser reativo, vai ser, vai ter dificuldade. Vamos supor, um caso de uma colega que a gente estava conversando, que falou, ah, eu quero comprar um carro, mas não sei, meu marido vai achar caro. E aí a gente até conversou, não, mas em vez de você levar para o seu marido, olha, eu quero comprar um carro e seu marido está sem tempo, e ele falar assim, não, não tem dinheiro para isso, já levanta. Quanto que você vai vender o seu carro? Quanto que vai custar? Como isso vai impactar? E já leva para ele. Fala, olha, eu tô pensando em comprar um carro, mas eu vi isso, a gente tem essas condições, o que que você acha? Aí até uma pessoa fala, ah, isso é manipulação. Né? Não, não é manipulação, porque o ganho vai ser para todo mundo. Manipulação seria, olha, eu tô pensando em comprar um carro, e você falou que vai ganhar aquele dinheiro. Ah, eu fiquei pensando, você não acha? Eu tô tão boazinha ultimamente. Aí isso seria manipulação. Né? Sim. Então é importante a gente entender como a gente, eu tenho falado muito, Karina, sobre como a gente constrói os nossos afetos, né? E isso é importante.
E o afeto, gente, pode ser um afeto saudável ou um afeto adoecedor. Então, são temas que a gente pode voltar várias vezes, né, Karina, a falar sobre isso. Ah, eu vou adorar. Olha, quero deixar um beijo para quem esteve aqui. Quem puder aparecer só para dar tchau, eu vou abrir a visualização de todo mundo, né? Estamos com a Edi aqui. Edi dá tchauzinho, Lude. Oh, que lindos. Eu aprendi uma reação nova no Zoom. Vocês viram isso, gente? Deixa eu fazer uma reação muito louca aqui, ó. Peraí, para a gente se despedir. Ó, ó. Ai, que bonitinho. Eu ainda não achei onde que tá essa. Depois você Eu me vou, ensina. vou tirar foto e te mostro. É, Na semana que vem a gente está no estúdio. Agora a gente vai voltar a fazer isso mais vezes, tá? Então todo mundo vai poder participar ao vivo conosco pelo menos 2 vezes por mês, né, Leandro? isso. Tudo bem. Um beijo, nos vemos no próximo. Pode falar. Compartilhe esse conteúdo com quem você gosta. Bye, bye. Tchau. Até mais. Tchau.